Olá, sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola Coronavírus. Esse espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar as reflexões sobre a escola, essa instituição centenária, que ocupa um papel importante no processo de educação formal, e para isso convidamos pesquisadores, professores, pessoas que estão envolvidas com essa experiência da educação no seu cotidiano, para que possam contribuir com esse debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. Hoje, nós temos a alegria de receber a mestre Aline Marques de Freitas, professora com formação em História, e que vai falar um pouquinho de um tema muito interessante, um tema que tem ocupado os debates nos espaços escolares, entre os colegas professores da educação básica. E o título, então, desta fala é A BNCC e os desafios na atuação do professor. Aline, é um prazer te receber, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, contigo. Muito obrigada, Prof. Teles, por me receber, por me convidar, é um prazer estar aqui participando de um projeto do PPG, a gente tem saudade demais de estar estudando, eu estou fazendo uma pós agora, mas não é a mesma coisa da gente estar no escrito senso, né? Não é a mesma coisa da gente estar no mestrado, mas enfim, tu sabes que o meu trabalho ele foi focado na questão do trabalho do professor de História e um pouco sobre como se forma a ciência histórica e se isso é algo que os professores utilizam ou não no seu dia a dia, né? E o meu trabalho ele acabou sendo algo que mostrou que os professores eles estão pouco preocupados com as teorias da história, pouco preocupados com as concepções historiográficas, não porque a eles não interessa, mas porque há uma sensação deles de que isso não é importante, né? De que vem muitas outras coisas antes do que as concepções historiográficas. Então, eu perguntei para eles muitas coisas, e eles, a partir das respostas deles, que eu trabalhei no meu mestrado, que eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eles comentaram, até porque eles estavam bem na transição, na mudança dos PCIs para a BNCC, e isso provocava certas angústias neles, né? Eles tinham angústias em relação a várias questões. Eu fiz uma brincadeira com o teatro, né, no meu mestrado, na minha dissertação, e eu fiquei pensando nesses dias que o professor, ele é um ator que improvisa. Ele é um ator que improvisa e que ele tem todos os spotlights nele. O que é muito interessante é que, ao mesmo tempo que todos os spotlights estão nele, porque ele improvisa a partir de vários roteiros, ele improvisa a partir dos roteiros que vêm do governo, da escola, das expectativas da sociedade, dos alunos, do livro didático, das listas de conteúdos, que eles entendem como listas de assuntos. Então, ele pega todas essas informações e ele vai para a sala de aula e ele vai improvisar. Ele vai improvisar, ele vai editar, ele vai iluminar, ele é, de fato, um improvisador que faz todos os papéis desse teatro. E me preocupa um pouco porque, ao mesmo tempo que ele está, então, nesse spotlight, como nunca esteve antes, é um momento em que está todo mundo dizendo para ele que o spotlight tem que estar no aluno. Então, ele fica muito desconfortável. Eu vejo os nossos professores como os meus colegas como desconfortáveis, porque é um momento em que eles estão dizendo, não, né, você não é o detentor do conhecimento e que bom, a gente precisa ir para projetos, a gente precisa olhar as competências e habilidades e a gente não precisa mais do conteúdo. E esse professor, ele um pouco naquela coisa da regulação cultural que o Raul comenta, eu tenho a impressão de que esse professor ele engoliu esse discurso que vem de algum tempo. Pelas entrevistas que eu fiz, né, isso fica claro. Ele diz claramente, não, eu não preciso dar conta do conteúdo. E às vezes parece que ele esquece que não é porque ele não precisa dar conta do conteúdo que ele pode falhar com as concepções daquele conteúdo. Mas eu não quero culpar ele, longe disso. Eu quero dizer que ele está acuado, ele está lá no palco, eu imagino ele no palco com as luzes nele, e ele está se encolhendo, porque ele não sabe que tipo de cidadão que a gente vai formar, ele não sabe que tipo de cidadão que ele quer formar, ele não tem clareza, porque ele recebe mensagens que são dicotômicas e paradoxas,
Porque o cidadão tem que ser um cidadão crítico, tem que ser um cidadão que vai participar da política, e, ao mesmo tempo, tem que ser um cidadão empreendedor e tem que pensar em si, tem que se salvar sozinho. Então, é muito difícil para ele. Então, é assim, eu preciso falar desse conteúdo, mas não importa o conteúdo, professor, importa as competências e habilidades. E aí ele diz, ok, então, peraí, então não importa o conteúdo, que competências e habilidades eu vou fazer com isso? Legal, vou trabalhar em projetos. E aí ele não tem tempo para fazer projeto, para sentar com seus colegas. E aí ele precisaria desse tempo, e o que a gente está vendo agora é uma coisa absurda, porque os tempos que os professores da rede pública tinham, que era para eles sentarem e conversarem sobre projetos, estão sendo cortados, porque o que importa é mostrar para a sociedade que esse professor, que ficou parado na pandemia, né? Porque é isso que a sociedade imaginou. Esse professor ficou parado na pandemia, ele tem que mostrar trabalho. Então, ele tem que estar na aula todo o tempo. Agora, eu ouvi de uma colega minha que são 32 minutos que ele não estaria em aula na semana. Então, esses 32 minutos, ele vai dar aula no ensino fundamental 1, sim, substituindo uma professora. Então, ele está acuado. E, ao mesmo tempo que ele está vivendo a pandemia, ele está vivendo essa experiência da BNCC, os livros didáticos mudando. Eu vejo assim como um professor muito cansado, muito, eu acho que estafado, né? E aí ele está normatizando isso, isso está gerando uma cultura de normatização. É isso que o professor é. E é isso que o professor tem que fazer, ele tem que provar para a sociedade o que ele faz, o spotlight da sociedade está nele, não só pelo Escola Sem Partido, mas também pelo Escola Sem Partido. Então a gente vê vídeos de professores, de pais de alunos, desculpa, a gente vê vídeos de pais de alunos dizendo, mas falou sobre ideologia de gênero e não venha me dizer do artigo 206 da Constituição. Esse vídeo saiu há 2 semanas atrás, de uma escola ali em Farroupilha. Então, esses professores, eles estão muito acuados e eu acho que a gente vive tempos que são tenebrosos para a educação. Eu não queria ser tão dramática, mas não sei como pensar isso de forma diferente. Aline, a tua problematização é uma problematização de fundo sobre quem são os professores, entre tudo que nós conhecemos teoricamente, para pensarmos a formação, as regulações estabelecidas e que são fortes, né, trazidas, inclusive, às vezes, sob um revestido discurso da novidade, da inovação, daquilo que agora é o recomendado pedagogicamente, e o quanto, né, esse professor ele precisa modificar suas práticas, então esse discurso continuamente renovado de que o seu fazer é antigo e que ele precisa renovar-se, e excelente, eu penso que muito, assim, desse convite que você nos faz para o cuidado, né, nós não podemos normalizar, e esse sentimento de cansaço e de realmente, dos professores estarem acuados, professores que são intelectuais, que são sujeitos pensantes, que são pessoas que têm na sua profissão, pela natureza da sua profissão, o desejo continuamente de fazer, né, e oferecer um processo formativo a si e ao outro, tendo essa condição que é sua enquanto profissão negada. Negada porque ele é atravessado por esses discursos moralistas, conservadores, e que muitas vezes não conhecem efetivamente o que é, né, estar na condição e ser professor, porque é mais do que estar, é ser, né, nós nos entregamos de corpo inteiro. Muito interessante essa metáfora do teatro, nós estamos de corpo inteiro, é um movimento muito, muito, tão, né, significativo que não tem como separar realmente tudo aquilo que nós somos. É uma entrega completa, tudo aquilo que nós somos numa atividade como atividade docente. E, ao mesmo tempo, isso tudo é muito triste, lamentável, que um país que tenha tantas deficiências no ponto de vista da escolarização não consiga enxergar o valor dos seus professores, né? É uma questão realmente muito, muito significativa essa que tu nos trazes. E em relação ao ensino de história, que é um pouco teu campo, assim, de atuação, do teu métier, né? Como é que tu pensas isso? Porque também aí tem um outro, me parece que tem um outro fator que realmente talvez que atice ainda mais, né, essa possibilidade de tentar controlar, de tentar normatizar, de tentar
inclusive acuar esses professores de todas as humanidades, é claro, mas em especial aqui história, geografia, né? Os professores que lecionam sociologia, filosofia, as escolas que ainda têm esses componentes curriculares, né, no seu fazer, eles parecem que estão ainda mais na berlinda, né? Não sei se você percebe isso ou se você quer comentar. E aí, como é que você pensa em, mediante essas mudanças que, junto com a pandemia, também foram institucionalizadas, né? Porque agora é o tempo da BNCC. Bem, mas agora é um tempo também de aprender, né? E de fazer, e de se formar. E aí, o que você me diz, Aline? Eu acho que o professor ele tem o professor de História e das Humanidades no geral, ele tem um senso crítico diferente. Não mais, nem menos, diferente. E ele se sente um responsável pela sociedade. Né? Eu acho que a gente carrega isso muito forte, assim. A gente tem uma responsabilidade de passar para gerações futuras coisas que aconteceram no passado. E a gente está sendo cerceado. É o caso clássico, por exemplo, né, da comemoração da Revolução de 64 nesse ano. E eu usei aqui Revolução de 64 de forma irônica, obviamente, né, do golpe de 64. Então, dentro de sala de aula, eu vou falar de mim especificamente, dentro de sala de aula, comentando com os alunos sobre a ditadura militar, e aí era na mesma semana que o nosso presidente, ele deu ao capitão Ustra o título de coronel Ustra, um dos nossos torturadores conhecidos, né? Então, há uma guerra de narrativas também. Então, o Laville fala um pouco sobre essas questões de guerras de narrativas, e eu não sei se ela sempre existiu, eu acredito que sim, mas agora a gente sente de uma forma muito pesada, porque agora a gente tem no governo negacionistas, né? Então, é como se eles estivessem rindo da nossa cara, literalmente, ao fazer coisas desse tipo, né? Homenagear torturadores, ao comemorar os golpes e dizer que está tudo bem. Então, esse acuamento para o professor de humanidades, ele está muito forte. A gente vai discutir na sociologia, por exemplo, as questões sociais do jovem, e da invenção do jovem, da invenção da infância, e da invenção do gênero. Bom, daí tu entrou no gênero, então vem mais um acuamento aí. Inclusive porque nesses tempos pandêmicos, a nossa aula, ela é, além de presencial, em algumas escolas ela também é síncrona, né? Então tu não sabe quem está assistindo também a tua aula, né? De repente a tua aula ela não é mais tua e aí a gente está cerceado por esse movimento todo e a qualquer momento alguém pode gravar, alguém pode mal interpretar, então são muitas questões aí que nos deixam um pouco sem chão, eu diria isso, né? A gente está sem chão, a gente está pisando em ovos. E essa questão de questão de conteúdos e de habilidades e competências é muito importante, por exemplo, quando eu entrevistei os professores falaram assim, de fato o conteúdo não é tão importante, ele precisa ter certos conceitos, como o conceito de temporalidade, de permanência, de mudança, de revolução. Eles falam desses conceitos que são caros à história, né? Eles falam desses conceitos. E eles gostam muito, porque os alunos gostam muito de trabalhar com coisas que são mais como curiosidades da história. Eles têm essa questão da curiosidade da história e muitas vezes, por eles não estarem instrumentalizados para trabalhar com história cultural, eles ficam muito, eu vou brincar aqui, com o tititi e pouco com a análise profunda do que significa, por exemplo, aquele lundu que se misturou ao entrudo e que vai gerar um dia o carnaval brasileiro. Né? Ele conta, eles enchiam o limão de cheiro e aí se jogavam. Mas o que significa e como é que se dá esse processo? Então, me parece que eles estão pouco preparados, enquanto formação de professores, para trabalhar com esses aspectos culturais de uma forma muito mais profunda do que a forma de tititi histórico, né? De fofoca histórica. A gente brinca, os alunos adoram, eles fazem vários memes. Como não gostar de história? História é uma fofoca do mundo. Que bom que eles têm esse gosto, né? Mas e como que a gente pode aprofundar isso? E mostrar para eles em que aspectos, né, que esses processos culturais, eles demonstram mudanças, né, de fato, em alguns aspectos da vida cotidiana, e que demonstram mudanças de pensamento, mudanças políticas e mudanças econômicas. Então, eu penso que a formação de professores ela precisa vir mais para esse lado cultural,
até porque, pelas minhas entrevistas, nós percebemos que os professores ainda são muito baseados no que eles acreditam ser o marxismo ou materialismo histórico. Então, há uma necessidade de aprofundamento dessa história cultural que é importante, e há uma necessidade de repensar essas competências e habilidades, porque em alguns momentos elas são competências e habilidades para pensar um cidadão crítico que vai construir uma sociedade nova, em algum momento elas são para pensar um cidadão que vai se construir. É muito difícil tu imaginar como é que tu pode formar um cidadão que olhe para o seu redor e se entenda como mundo, e ao mesmo tempo um cidadão que se autoempreenda, que seja um empreendedor de si mesmo. E nessa dubiedade, a gente pode fazer trabalhos que são, enfim, não se encontram, eles são díspares, eles vão longe um do outro. Vamos falar em uma escola confessional de vocação. Que legal, vamos comentar de vocação, não só a vocação missionária, a vocação religiosa, mas o que é a vocação, né? Nós, professores, temos muito isso, de nos entendermos como vocação. A nossa profissão é uma missão, é uma vocação, é um ser total, como eu tinha comentado. Eu percebo isso claramente. O ano passado, quando eu estive dando aula só remotamente, não vendo os alunos, eu entrei em depressão. E aí já aconteceram coisas, digamos assim, mais drásticas comigo, e a minha médica disse assim, tu não entrou em depressão naquele momento e tu entrou em depressão agora. E eu disse, mas agora mexeu com quem eu sou. Agora eu entendi, aquilo mexeu com quem eu sou professora. Eu estou e sou, não consigo não ser. Enfim, então, a gente fica às vezes falando de vocação, eu estava comentando antes da vocação, então esse professor vai trabalhar com vocação e vai dizer o que é a vocação, e a vocação é aquilo que a gente faz para o mundo, e aí a musiquinha vem, uma musiquinha que vai dizer, eu não importa o que aconteça no mundo, mas eu vou fazer o que eu faço e eu vou crescer. Houve aí um desencontro. Então, os professores, e se a gente observar as competências e habilidades da MNCC, a gente vai perceber que há desencontros. Algumas competências e habilidades são competências e habilidades que estão pedindo um cidadão, e outras são competências e habilidades que estão pedindo outro tipo de cidadão. E eu acho que é muito difícil da gente trabalhar dessa forma. Aline, essa tua problematização é excelente para pensar essas dissonâncias que estão presentes, né? Essas dissonâncias, e até incongruências, de certa forma, presentes nas recomendações legais, porque eu penso que aí vem um cruzamento de discursos e talvez um questionamento sobre qual sociedade, qual projeto civilizatório nós queremos com a função da escola, né? Que é a convivência coletiva, que é uma dimensão de sustentabilidade, respeito às questões não apenas das relações humanas, mas também da relação do humano com a natureza, da preservação, e de outra parte, então, todo esse discurso recheado por uma prática neoliberal, do empreendedorismo, como você mesma mencionou, de si próprio, de você como vencedor, independente dos demais, e aí a questão individualista, que de longe é uma questão do cidadão quase que nós poderíamos dizer como consumidor, revestido como consumidor. Então, eu conseguindo consumir bem, sou alguém que fui feliz e que estou na crista da onda dessa sociedade. Na outra, a contradição daquilo que é desejado num coletivo muito maior, com equidade e justiça social, talvez esteja aí. Eu te convidaria, assim, quem sabe, por conta, né, do tempo dessa conversa, se você quiser deixar um fechamento, uma mensagem, uma discussão final, apesar de que eu acho que, assim, muitas dessas coisas não precisam ter final, elas devem permanecer na nossa reflexão. E como esse canal está direcionado aos professores, convidá-los sempre a pensar, né, a refletir. Não precisam concordar sempre conosco, mas que fiquem pensando. Acho que esse é o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, pela discussão. Eu sempre falo para os alunos, não há nenhum debate que não seja necessário, né? Os debates todos são necessários, e sim é importante a gente pensar que esses debates, eles provavelmente geraram essas normativas legais que são, às vezes, dissonantes e que faz parte da nossa sociedade. Eu acho que não é só uma questão de dizer, bom, então não devemos ter dissonância, mas é o fato da gente pensar um pouco mais nesse professor, para ajudar esse professor
e para pensar na sociedade que a gente quer no futuro. Muito obrigada, Aline. Quero te agradecer a todos que assistiram, né, esse nosso diálogo, que abordou esse tema, assim, instigante, relacionado à atuação do professor, a essas dimensões e atravessamentos do contemporâneo e a própria BNCC. Lembrar que esse canal é um espaço de diálogo, de interlocução e de construção coletiva de novas oportunidades e, quiçá, algumas criações pedagógicas. Fiquem atentos aos próximos vídeos e obrigada, um abraço a todos.